Antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar todos vocês que no dia 26 agora de agosto, nós temos um evento lá na loja Mundo Aquático. Bom, esse já é o segundo evento lá na loja Mundo Aquático e a gente vai fazer melhor do que o primeiro, que foi muito legal. Se você não viu como é que foi esse evento, clica aqui no card porque foi muito bacana, tinha muito desconto, muita promoção e eu acredito que dessa vez será melhor ainda. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius e recentemente nós fizemos um vídeo aí falando sobre o aquecimento global baseado naquele documentário Em Busca dos Corais lá da Netflix. Se você não assistiu ainda esse documentário ou não assistiu o nosso vídeo, bom, primeiro entra na Netflix, assista o documentário e não deixe de assistir também o nosso vídeo. É só você clicar aqui no card que você vai assistir e eu acho que ficou bem legal. Bom, esse vídeo aí rolou bastante comentários, muitas pessoas, algumas realmente acreditam no que está acontecendo, outras não acreditam, outras acham que o aquecimento global não existe. Bom, enfim, na minha última visita à Ecorif, eu acabei conversando com o Dr. Miguel referente a esse assunto e ele falou, pô, a gente podia bater um papo sobre isso, é realmente um assunto muito interessante e que a gente precisa passar para frente. Nós que somos aquaristas, amamos esses animais aí, precisamos saber o que realmente está acontecendo. E é claro, se surgiu essa oportunidade, eu estava com a minha câmera ali, vamos gravar, vamos bater um papo e olha, foi muito legal, muito interessante. Se você é uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de ter mais conhecimento, eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Lá ele falou sobre recifes de corais, sobre formação dos corais, zooxantela e muitas informações interessantes, muita coisa bacana, coisas muito legais também que com certeza você vai estar utilizando aí no seu aquário, no seu dia a dia de aquarista. Do mais, tenho que agradecer demais ao Dr. Miguel e também toda a equipe da Ecorif, sempre passando informações de muita qualidade, deixando o nosso canal melhor ainda. Então fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem, não deixa de deixar o like, um abraço para todo mundo, valeu e tchau! Obrigado, Vinícius. Eu queria primeiro dizer que eu assisti esse documentário e eu achei que é um documentário muito útil, porque é uma maneira de gerar uma certa conscientização no pessoal que, olha, existe o recife de corais e ele está com esses seríssimos problemas, né? Eu gostei que a gente vai conversar disso, porque essa é a minha linha de pesquisa na universidade. Embora quem já viu seus vídeos comigo fala, o Miguel, a linha de pesquisa dele é aquicultura de peixes. Não é a minha, é uma linha bem periférica. Eu tenho poucos artigos científicos com aquicultura de peixe. A minha linha de pesquisa é ecologia de recife de corais com ênfase em genética do zooxantela. E, embora o documentário seja maravilhoso, ele foi muito mais pro povo, faltou algumas coisinhas técnicas, mas eu acho que não era o objetivo deles mesmo. E entre elas faltou falar um pouquinho mais sobre a zooxantela, porque a zooxantela é sem sombra de dúvida o personagem principal dos recifes de corais. Se nós não temos zooxantelas, não existe recife de coral, não tem peixe, não tem aqueles invertebrados todos coloridos e bonitos. Mas eu acho que aqui no ramo da aquariofilia a gente pode ser um pouquinho mais técnico com algumas coisas, tá? Os corais, o recife de coral é um ambiente muito estável físico-quimicamente. Ele está evoluindo há milhões de anos com uma condição físico-química razoavelmente estável. Então ele não é muito acostumado, não é muito adaptado a perturbações. Por isso que a gente tem os corais vivendo, corais e zooxantelas muito próximo do limite de tolerância térmica deles. Tá? Os recifes de corais, a temperatura mais comum, de modo geral, o ideal para eles em regiões equatoriais é 27 graus. Só que o limite de tolerância térmica deles já é 29 e 30. Então assim, é uma variação muito pequena de temperatura, 2, 3 graus já começa a gerar um estresse grande. Mas esses 2, 3 graus para cima, nós estamos falando do limite superior de tolerância térmica, é algo que eles não estão acostumados a passar por. Então gera um estresse grande porque eles não estão adaptados a isso. Tá? E o branqueamento, e isso que eu acho que é importante, que não está no documentário, é o que é o branqueamento de um recife de coral. Tá? Ele tem a simbiose, né, um mutualismo entre a zooxantela e o hospedeiro coral. Quando você tem um estresse térmico grande, existe a produção de espécies reativas de oxigênio. Aquilo está oxidando aquele meio lá. E aquilo gera uma série de danos no aparato fotossintético da zooxantela, danos celulares na zooxantela, danos celulares no hospedeiro também. E por conta disso, essa simbiose é interrompida. A zooxantela sai do tecido do hospedeiro do coral. Como essa simbiose é obrigatória,
quanto mais a zooxantela vai saindo, mais vai morrendo o coral. Lembre-se que a maior parte da nutrição do coral vem da zooxantela. E chama-se branqueamento porque, conforme a zooxantela vai saindo, perde aquele tom amarronzado, o coral vai tendo problemas celulares graves, vai degradando os pigmentos naturais dele e vai ficar uma camada de tecido bem fininha, transparente, recobrindo o esqueleto de carbonato de cálcio dele, que é naturalmente branco. Então, quando você vê um recife de coral e as colônias estão ficando brancas, é que está acontecendo isso. E depois elas efetivamente morrem e aí começa a ficar recoberto por alga, e isso acho que dava para ver muito bem no documentário, né? E a zooxantela é o principal cara nisso daí, porque existem vários tipos de zooxantela. Se você pega e olha eles no microscópio, eles são todos idênticos, você não consegue ver nenhuma distinção entre eles. Mas se você vai extrair o DNA, que é o que a gente faz no nosso laboratório, essa é a nossa linha de pesquisa, você vê que você tem 9 tipos, nós chamamos de clados diferentes de zooxantela. E esses tipos se comportam de maneira diferente a pressões ambientais. Por exemplo, os tipos são esses 9, A, B, C, D, F, G, H, I. No mesmo coral? Você pode ter mais de um tipo no mesmo coral, é razoavelmente comum. E, por exemplo, o clado D de dado, tipo D, é muito bem estudado porque ele é um notório termotolerante. Ele aguenta mais o estresse térmico do que os demais. Então você tem a espécie X de coral e você tem a colônia A, que tem, vamos chamar a colônia D, que tem o clado D, e uma outra colônia com outro clado. A colônia que tem outro clado vai branquear com muito mais facilidade do que a que tem o clado D, porque o clado D é um notório termotolerante. Então, assim, é muito comum quando tem esses eventos de branqueamento, quando não é fatal e as colônias se recuperam um pouco, elas são colonizadas majoritariamente pelo clado D de zooxantela, porque ele é um clado oportunista e que se beneficia, de certo modo, dessas condições. E é um clado importante lá na frente, porque é uma coisa um pouco polêmica, mas se a gente for trabalhar com repovoamento ou artificialmente colocar um certo tipo de clado de zooxantela lá, o clado D é o que melhor vai aguentar todas as variações climáticas que a gente tem tido. Tá? Mas voltando ao documentário, esse documentário é muito importante. As opiniões que estão ali são de pessoas do mais alto gabarito no tema. Uma das pessoas que mais fala é o professor Ove Goldberg, que é a maior autoridade no meio acadêmico sobre ecologia e mudanças climáticas em recifes de corais. Tá? Esse é um cara que tem centenas de artigos publicados em periódicos maravilhosos, com dados robustos e verdadeiramente incontestáveis. Então são opiniões de pessoas muito responsáveis ali, não é qualquer pessoa que está falando ali. Tá? Embora ainda o que importe não é a pessoa, é sim o embasamento que ela está falando. Então se você pega o que o Ove Goldberg está falando, o que a Ruth Gates está falando naquele documentário, aquilo está amparado por muitos milhares, nós estamos falando de dezenas, talvez centenas de milhares de artigos científicos, dos quais eu tenho orgulho de dizer que o nosso grupo faz parte, que mostram que isso está acontecendo, que tem fatos, que tem análise estatística, provas de causa e consequência, é um tema muito bem estudado. Então, realmente são pessoas de excelente gabarito, mas o que importa não é nem quem está falando, é o quão aquilo está fundamentado em dados, em provas na literatura acadêmica. E aquilo está muito bem fundamentado. Tá? A gente tem hoje em dia, é muito bem documentado, um acréscimo na temperatura da superfície dos oceanos, e a gente tem um acréscimo na concentração de CO2 na atmosfera. Isto não é uma questão de opinião, isso na verdade, isso é fato, isso tem sido medido. Nós temos hoje mais CO2 e temperaturas mais altas do que normal. E embora exista uma certa ciclicidade nas variações de temperatura e CO2 ao longo das eras geológicas, estes casos das décadas recentes têm sido muito anômalos, porque eles estão além do intervalo esperado e que a Terra passa. Então é uma anomalia muito rápida e que não tem muita justificativa natural nas eras geológicas para isso. Tá? Então assim, o aquecimento global, a acidificação dos oceanos são fatos. Tá? Existem, nesse tema em particular, centenas de milhares de artigos e experimentos independentes que provam e chegam a essa conclusão. Tá? Então, agora, essa questão se isso é provocado pelo homem ou não, aí é uma questão um pouquinho mais difícil. É outra história. É outra história, mas você pega os dados do IPCC,
todas as análises sobre isso, se analisa com clareza, e a opinião do IPCC é muito responsável aqui, é o seguinte: nós não temos uma prova conclusiva de que isso é causado pelo homem, mas a probabilidade é muito alta. Tá? Então eles estão sendo cuidadosos, como deveriam ser, mas é uma probabilidade muito grande. Mas a gente não pode negar a existência do aquecimento global, que é o acréscimo o aquecimento global, que nos oceanos gera um acréscimo na temperatura da coluna d'água, que é essencialmente causado por gases de estufa. E nós temos a acidificação dos oceanos, que o pessoal não é tema realmente não é. do documentário, mas é um problema quase tão grave quanto, porque a acidificação dos oceanos acontece porque a gente está emitindo muito CO2 para a atmosfera. O oceano ele é um grande absorvedor de CO2, a grande parte disso vai para o oceano. É através de chuva? Não, é interação oceano-atmosfera mesmo. E aí, esse CO2, como a gente falou num vídeo anterior seu, é parecido com o que acontece no saquinho do peixe. O CO2 entra em contato com o H2O, gera ácido carbônico. Isso se dissocia, gerando H+, e HCO3-, que é o bicarbonato. Esse H+, guarda ele um pouquinho na sua mente. Porque o que o coral usa para fazer o síntese do seu esqueleto? Carbonato de cálcio. Íons cálcio e íons carbonato. Aquele H+, vai reagir com aqueles íons carbonato, formando mais bicarbonato. Então, essa acidificação que ela faz, ela reduz a disponibilidade de íons carbonato na coluna d'água. Então, é como se o coral, na hora que ele precisa do cálcio e do carbonato, ele tem o cálcio, mas tem bem menos do carbonato. Então, o que a gente está vendo é que os corais estão ficando com os esqueletos mais fracos. Não porque a acidificação dissolve os esqueletos, não tem nada a ver com isso, mas porque quando eles estão produzindo os novos esqueletos, eles têm menos substrato para fazer com que aquilo seja sintetizado. Então são problemas graves, e são problemas de fato. Isso não é mais uma teoria, tá? Teoria é aquilo que você gera uma hipótese que ainda há de ser provada. Isso daí está comprovado inúmeras vezes de maneiras bastante robustas, inteligentes, diversas. Então, aquecimento global, acidificação dos oceanos não é teoria, é fato, tá? Existe isso, não há como negar. Você pode dizer, mas não existe um consenso total entre os cientistas. Consenso total não existe, ponto. Né? Que nem eu falei com você agora há pouco. Se você perguntar qual que é o melhor time de futebol do mundo, o Barcelona ou o Atlético Goianiense, a grandíssima, esmagadora maioria vai falar Barcelona, mas você sempre vai achar um outro que fala que é o Atlético Goianiense. Mas aí você fala, mas por que é o Barcelona? Porque o Barcelona tem um bom toque de bola, porque eles são eficientes na frente do gol, características que infelizmente o Atlético Goianiense não tem. É a mesma coisa com relação às mudanças climáticas. Não existe um consenso, não existe um consenso 100% total, mas existe um consenso de 99,99999%. E você pergunta para esses 99,99%, eles vão lá e vão trazer uma grande quantidade de artigos científicos bem fundamentados, com provas de causa e consequência, análise estatística, dados curados e tudo mais. Você pergunta para o pessoal da exceção, eles vão ter uma grande dificuldade em articular isso daí. Tá? Então, isso é um consenso. Efetivamente, é o mais próximo do 100% que você pode chegar. Então, a comunidade científica trata o aquecimento global e a mudança climática como um consenso, porque os poucos que vão contra, de modo geral, tem uma certa carência, uma razoável grande carência de embasamento. Então, existe, tá? A gente não pode fechar o olho para esse tipo de coisa. Nós fazemos pesquisas com isso, tá? Uma coisa muito interessante que a gente tem orgulho de falar, o branqueamento ele é muito bem documentado nos adultos, nas colônias de corais. A gente acabou de fazer um experimento que está prestes a ser publicado, a gente viu o branqueamento acontecendo nas larvas desses organismos, larva de coral, larva de tridáctila e larva de nudibranquios. E por que isso é importante e grave? Porque se a gente perde esses mais adultos, mais velhos, a gente precisa ter uma certa reposição das gerações. E se essa reposição está sendo impedida também, o problema fica 2 vezes maior. Então, isso é dado público, tá? Foi gerado, foi experimentos pela universidade, então quem quiser essas referências, a gente mostra. A gente mostra os inúmeros artigos, eu posso deixar com o Vinícius os PDFs, os inúmeros artigos do Ove Goldberg que falam sobre mudanças climáticas e efeitos no recife de corais,
artigos sobre branqueamento dos E corais. essa larva branca que ela faz o branqueamento, não que seja branca, mas ela não tende a não vingar, então. A gente tem visto... Nasce morta praticamente? Isso você pode mostrar os nossos dados. Não é que ela nasce morta. Ela nasce, né? Ela eclode, ela adquire a zooxantela, mas quando você faz um estresse térmico sobre ela, ela vai perdendo essas zooxantelas. E aí isso acarreta em maior mortalidade. Isso a gente tem visto nos nossos clientes, porque gera uma maior quantidade de espécies reativas de oxigênio que causam todos esses danos celulares. E então você vê, mais ainda, tem um aluno de mestrado meu que defendeu em novembro ou dezembro agora, que ele monitorou colônias de Mucismilia istica, que inclusive eu tenho uma colônia aqui do experimento dele, que é esse coral duro brasileiro, só ocorre no Brasil, branqueando aqui em Ubatuba. Ele fez monitoramento desses corais ao longo de um ano e ele viu isso, você pode mostrar os dados, os gráficos, tudo, que quando chega nos meses mais quentes, o teor de zooxantelas diminui e, embora a grande maioria das colônias no Brasil consigam se recuperar quando chega nos meses mais frios, a gente tem muitas colônias bastante branqueadas e perto da morte aqui. Tá? Embora o problema seja muito mais grave no Oceano Pacífico, na Grande Barreira, porque o Oceano Pacífico tem propriedades um pouco diferentes do que a gente encontra aqui, os corais de lá são mais suscetíveis desse tipo de problema, esse é um problema que tem aqui também. Tá? Então, e a temperatura é o fator principal disso? A temperatura é o número 1 e mais importante fator responsável pelo branqueamento de espécies zooxanteladas de recife de corais. É um problema extremamente severo, a gente tem perdido grandes porções da Grande Barreira de Corais por conta disso. Esses eventos têm se intensificado de décadas para cá, você não tinha eventos massivos de branqueamento no início do século ou até no meio do século, mas você pega de 30 anos para cá, você tem tido problemas cada vez mais intensos e mais graves. Era justamente isso que eu ia falar. No documentário a gente vê 4 ou 6 meses ser dizimada áreas inteiras. Isso não pode ser normal, né? Estão mais agudos esses eventos de branqueamento. Esse evento do documentário, se não me engano, foi o grande evento de branqueamento de 2015. Se eu não me engano, agora não me lembro mais. Esse foi um evento muito agudo, foi muito rápido, a anomalia de temperatura foi grande, o impacto foi alto. E nos eventos anteriores, a gente está no terceiro grande evento de branqueamento agora. Nos anteriores, foi uma coisa um pouquinho mais branda, ainda gravíssima, mas mais branda do que esse daí. E o fato é que a gente precisa chamar atenção para isso, a gente precisa gerar um esforço de conservação em volta disso daí. Um exemplo que eu posso dar no Brasil, que é um projeto maravilhoso, que é um projeto que tem viés acadêmico de pesquisa, no qual a gente tem orgulho de fazer parte dessa rede de pesquisas, e também um projeto voltado para a conservação de recifes de corais, que é o projeto Coral Vivo, que fica na Bahia. Tá? Esse é um projeto muito importante que carece do apoio. E nós, aquaristas, que dependemos de recursos do mar, embora nós deveríamos com o tempo cada vez menos depender, a gente tem que dar apoio para esse tipo de projeto. Tá? Eu convido todo mundo a entrar na página do Facebook Vai estar na descrição aí, do projeto Coral Vivo. E se a gente quer ter recife de coral para mergulhar daqui a décadas, se a gente quer ter aquário daqui a décadas, se nossos filhos e netos quiserem ter aquários para mergulhar em recife de corais, a gente precisa começar a resolver isso rápido, porque as boas projeções sobre dados confiáveis do IPCC e de uma série de outros artigos científicos mostram que a gente não tem muitas décadas de recifes de corais aí, se as coisas continuarem do jeito que está. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade para prestar atenção nisso. O recife de coral é um ambiente muito estável e, por conta de ser pouco tolerante a essas variações, ele é um dos primeiros a sofrer e ele se torna um personagem emblemático, porque ele sofre, por exemplo, muito mais rápido e facilmente com isso daí do que, por exemplo, uma floresta amazônica. E se a floresta amazônica estivesse sofrendo com uma mudança climática, embora ela já esteja sofrendo com desmatamento e tudo mais, talvez as pessoas prestassem um pouco mais de atenção. Agora o Recife fica lá longe, não é um lugar que a gente visita tanto, não é tão comentado, não tem aquela mesma atenção de uma floresta amazônica, ele fica um pouquinho de lado. Então, quando vem um documentário feito pela Netflix, que foi extremamente responsável em pegar pessoas de maravilhoso gabarito para comentar, a gente torce para que gere mais conscientização, porque eu sinceramente quero que os meus netos possam mergulhar em recife de corais. E para isso a gente precisa dar um jeitinho de preservá-los melhor. Legal. E no documentário fala que 25% de todo o suprimento do oceano é gerado nos recifes de corais. Qual é o estrago que isso vai acontecer
na pesca, no aquarismo? Quais os principais? Olha, esses são assuntos que eu sempre uso nas aulas que eu dou para os alunos. 25% da fauna marinha pode ser encontrada em recifes de corais. Não significa que todas sejam exclusivas de recifes de corais, embora uma grande parte seja, mas 25% é encontrado lá. Mas sabe o que é o mais importante, mais impressionante? Sabe quanto da superfície marinha o recife de coral ocupa? Mais ou menos 0,2%. Significa que a gente tem 25% da biodiversidade marinha em apenas 0,2% da área de superfície do oceano. Significa que é uma riqueza, uma diversidade memorável. Seriam extinções de infinidade de espécies aí. A grande maioria das espécies que a gente põe no nosso aquário são espécies exclusivamente recifais. Você não tem a maioria das espécies de borboletas, de cirurgiões, dos corais em um ambiente que não o recife de coral. Você não tem tridáquina fora do recife de coral. Então, sim, se a gente perder esse ambiente, a gente perde esses caras todos, né? E os recifes, eles têm um valor para a humanidade muito grande. Vou citar alguns exemplos que é o que a gente usa para conscientizar os alunos em sala de aula. Pesca de subsistência. Os recifes de corais, a grande parte deles está em países relativamente pobres. E as pessoas que estão ali dependem da pesca e da coleta responsável desses peixes para se alimentar. Então, a pesca de subsistência é uma coisa importante. Segundo, turismo. Quantos países não têm receita associada a pessoas que vêm de fora para fazer mergulho, ficar nos hotéis em cima das águas transparentes e tudo mais? Produção de fármacos. Cada vez mais se encontra substâncias em espécies recifais que têm valor farmacêutico. O próprio grupo Coral Vivo, que a gente faz parte, tem uma pesquisadora da Universidade de Brasília, se não me engano, que encontrou um poder antibacteriano em muco de gorgônia, da Phylogora dilatato. Isso é um caso brasileiro, fora os inúmeros casos de fora. Nós temos a ornamentação de aquários, que eu acho que deve ser feita com responsabilidade, mas não deixa de ser um benefício, sabe? Então, você vê, são uma série de benfeitorias, ainda mais recifes servem como barreira geológica para alguns desastres naturais, para a água não avançar sobre o continente. Então, assim, é um ambiente muito importante para a humanidade. E é um ambiente que está indo embora. Tudo isso são importâncias além da maravilhosa biodiversidade, porque o recife de coral é a verdadeira Amazônia dos oceanos. E é um ambiente maravilhoso, é um lugar divertido de mergulhar, é divertido estudar esse tipo de coisa, mas, de fato, a gente daqui a pouco não vai ter muito como fazer isso. Porque está diminuindo, isso é gritante, isso de novo não é uma crença, um machismo, uma opinião não fundamentada, é algo baseado em inúmeros dados, informações coletadas, experimentos e coisas feitas com o responsável para ver como está a saúde desses ambientes, e a saúde desses ambientes está cada vez pior, sem dúvida. Muito bom. Mas aí eu pergunto, agora que eu sei, quem está assistindo a gente sabe, compreendeu bastante coisa, o que a pessoa que está assistindo pode fazer para mudar isso daí? Olha, essa é uma pergunta difícil e eu não quero entrar, porque eu não quero entrar em embates políticos. Mas, sem ser chato demais, o povo deve procurar exercer práticas que não poluam tanto o meio ambiente, procurar práticas mais responsáveis, diminuir a emissão de CO2 no meio ambiente é um bom começo. A gente tem que procurar colocar nos nossos aquários aquilo que a gente sabe que é um pouco mais sustentável. Por exemplo, se você tem a mesma espécie de coral, você tem uma variedade cultivada e uma coletada, vá na cultivada, e divulgar isso. Tá? Os recifes de corais são pouco conhecidos, a maioria das pessoas não conhece, a maioria das pessoas quando vê fotos de recife de coral... Dá tempo ainda? Dá. Eu acho que dá bastante tempo. Eu acho que o cenário não é bom. Eu acho que não está fácil. Mas dá tempo. Mas a gente precisa gerar uma conscientização melhor. As pessoas, quando veem fotos de coral, acham que aquilo é planta. Não é planta, é um animal. Bem diferente. E a gente precisa que as pessoas entendam mais sobre isso, conheçam os recifes de corais, entendam que eles estão sofrendo e quais são as causas desse sofrimento e tentar mitigar e combater as causas desse sofrimento. Então, não vamos poluir os oceanos, vamos não usar práticas muito emissoras de CO2,
quando nós for visitarmos neste coral, mergulharmos lá, não vamos ficar pisoteando as coisas, vamos divulgar por aí o quanto esses corais precisam de conservação. Essas são as práticas responsáveis. E nos nossos aquários, vamos colocar nos nossos aquários organismos que a gente sabe que vem de uma coleta sustentável, se possível, e de aquicultura. E eu não estou fazendo propaganda da minha aquicultura, mas a aquicultura é um dos caminhos para resolver esse tipo de problema, né? Peixe-palhaço quase não se coleta mais, isso é bom. O nosso Pseudochromis friedmani aqui, é raríssimo vir coletado Pseudochromis friedmani hoje, porque a aquicultura produz bastante. Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência e responsabilidade com esse ambiente. E vamos divulgar isso daí. Perfeito. E uma coisa que eu queria, a última coisinha para complementar é o seguinte: eu tenho plena consciência de que existe um gap muito grande entre o acadêmico e o leigo. Isso é um problema, tá? E eu, como acadêmico, sei que de vez em quando a gente tem uma grande dificuldade em passar as informações e conhecimento que a gente gera para as pessoas que não são do meio, porque a gente usa linguagem muito complicada, muito técnica, e eu te garanto que eu acho que é uma obrigação do acadêmico fazer isso de uma maneira mais eficiente, porque, especialmente quando é financiado pelo público, a gente tem que fazer com que esse conhecimento seja de fácil acesso para o público. Se ele tiver uma linguagem muito complicada, ele não é. Então, eu, dentro das minhas possibilidades, sempre vou fazer o possível para que aquilo que está dentro do meu alcance, do meio acadêmico, seja traduzido em palavras fáceis de compreensão pelo leigo. Porque quem vai fazer a grande diferença vai ser o leigo. Com certeza. É o leigo que vai conservar a maioria. É a grande maioria. Então, assim, o leigo ele é mais importante em alguns aspectos do que o acadêmico. Então, no que eu puder para fazer com que essa informação chegue, eu vou fazer. E eu acho que esse documentário faz um trabalho muito bom nesse quesito. Beleza. Bom, se você era leigo, acho que depois dessa videoaula aqui você já não é mais tão leigo assim e pode fazer a diferença com certeza. Bom, do mais, eu agradeço mais uma vez, Miguel. Obrigado aí por essa aula aqui pra gente Eu que agradeço. de vários assuntos. Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.